Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aí a aula de hoje, do dia 30 de junho de 2020. Eu trouxe para vocês hoje mais uma atividade de português e matemática, tá? Na atividade de português, eu trouxe aí uma interpretação de texto e de matemática, uma atividade com formas geométricas, tá? As figuras planas. Ah, as atividades que eu trouxe, o texto, apesar de parecer grandinho, tá? As crianças, elas conseguem aí passar para o caderno. Então, eu peço que vocês incentivem as crianças a estarem copiando o texto, sim, porque a parte da escrita é muito importante para eles nessa fase, tá bom? Então, sempre iniciando aí com o nosso cabeçalho, tá? O nome da escola, o dia da semana, tá? O mês, o ano, a criança escrevendo o nome completo dela, tá? Às vezes acontece da criança chegar no quarto, até no quinto ano, e ela não sabe escrever o nome completo. E é por isso que a gente treina as crianças aí desde cedo a estar escrevendo o nominho no cabeçalho. Então, incentivem elas a escrever o nome completo, não só o primeiro nome, tá bom? Fazer aí o alfabeto, tá? Em letra de forma, em letra cursiva e copiar o texto e as perguntinhas no caderno. Não é demorada essa atividade, tá? Eles conseguem copiar tranquilamente. Se a criança quiser desenhar os índiozinhos, também pode, tá bom? Não imprimam, deixa a criança escrever, tá? Ela tem que praticar a parte da escrita, senão ela nunca vai se acostumar. E aí vai chegar no quarto ano, ela não vai ter essa habilidade, esse domínio sobre a escrita para estar aí escrevendo textos mais elaborados do que do terceiro ano. Então, é uma preparação para ela chegar aí no nível de quarto ano, tá bom? Vamos aí treinar a criança a escrever e a se acostumar com textos, tá? Então, vamos lá. Os indiozinhos. Peri e Poti nasceram numa aldeia de índios perto do rio Amazonas. Os dois indiozinhos sabem remar e pescam como gente grande. Peri é corajoso como seu pai, o Birajara, o cacique da tribo. Poti tem medo de jacaré. Um dia ele viu um e logo se apavorou. Peri virou o bote rapidamente e remou em outra direção. Depois disse ao irmão: Poti, você tem razão, devemos tomar muito cuidado com os jacarés, mas, ao vermos um jacaré, não devemos nunca perder a calma. Então, esse textinho aí é a história dos índiozinhos, né? Os dois irmãozinhos aí, um é bem corajoso e o outro já é um pouquinho mais medroso, tá? Eles têm habilidades diferentes, eles gostam de pescar, né? Então, a gente tem aí a história dos indiozinhos, a autora aqui, né? Graça Boquet. Então, texto Os Indiozinhos. Vamos para as perguntinhas. Número 1. Qual o título do texto? É importante a criança saber identificar o que é título. Existe uma diferença entre título e tema. Deixa eu escrever aqui, ó. Título e tema. Qual que é a diferença? O título é o nome que o texto recebe, tá? E o tema nada mais é que o assunto do texto, tá bom? Então, essa é a diferença entre título e tema. Se eu pergunto qual o tema do texto, a história de dois indiozinhos que encontraram um jacaré. Qual o título? Os Indiozinhos. Então, título é o nome que o texto recebe. Tema, o assunto que o texto traz para a gente. A criança ela precisa aprender a diferença entre essas duas palavras, tá? Então, a questão está perguntando o título, né? O título, ele está aqui no comecinho, chama Os Indiozinhos, tá? Então, resposta, Os Indiozinhos, tá? Esse é o título do texto. Quem escreveu? Geralmente o nome do autor ele vai aparecer ou logo abaixo do título ou no final do texto, tá? A pessoa que escreveu. Então, a criança tem que saber identificar também. No caso, a autora do texto é a Graça Boquet. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Graça Boquet. Onde
onde Peri e Poti nasceram, tá? O texto ele fala, ó, eles nasceram numa aldeia de índios perto do rio Amazonas, tá? Então foi nesse lugar que eles nasceram. Quando a gente tem aí uma interpretação de texto, todas as respostas vão estar explícitas ou implícitas dentro do texto, tá? Então, Peri e Poti nasceram numa aldeia de índios perto do rio Amazonas. Amazonas. Muito bem. Tá aí, então, eles nasceram numa aldeia perto do rio Amazonas. 4. O que os índiozinhos sabem fazer? Aqui fala o que eles sabem fazer, ó. Os dois índiozinhos sabem remar e pescam como gente grande. E o Peri é mais corajoso. O Poti já tem um pouco mais de medo, tá? Mas o que que eles sabem fazer? Qual que é essa pergunta principal aí, ó? Eles sabem remar e pescar como gente grande, tá? Então, eles sabem aí remar e pescar como adultos. Então, eles remam e pescam muito bem. Quem é mais corajoso? Aqui, logo em seguida, fala que Peri é corajoso como seu pai Ubirajara, o cacique da tribo. Então, quem é mais corajoso? O Peri. E quem é mais medroso? O Poti. O Peri é corajoso e o Poti é um pouquinho mais medroso. O que Peri fez quando viu o jacaré? Aqui na história fala que o Poti, que é o mais medroso, ele tem medo de jacaré, né? Ele viu o jacaré e ele ficou apavorado. Mas o Peri, como é corajoso, manteve a calma, virou o bote e remou em outra direção. Então ele conseguiu aí escapar do jacaré junto com seu irmão. Aqui no desenho mostra isso, ó. A gente pode ver pela carinha deles qual que é o Peri e qual que é o Poti, né? O Poti com essa cara de apavorado, de assustado, e o Peri ali calmo, né? Remando o bote para longe, tá? Então, o que Peri fez quando viu o jacaré? Virou o bote rapidamente e remou em outra direção, tá? Foi o que ele fez aqui, ó. Virou o bote rapidamente e remou em outra direção. Então, a gente fez aí uma compreensão, uma interpretação de um textinho, tá? Se as crianças quiserem, depois de fazer a interpretação do texto, de copiar o texto, copiar as perguntas, responder, se elas quiserem desenhar, fiquem à vontade, tá bom? Pode ilustrar o texto, sim. Se eles forem copiar o texto, se eles forem não, né? Eu gostaria que eles copiassem, usar lápis de escrever, tá? Se ele quiser usar caneta ou lápis colorido, pode usar para essas coisas que estão em negrito, tá vendo? Quer usar uma caneta vermelha para escrever questões? Pode. Mas a maioria das perguntinhas e o texto, eu prefiro que faça de lápis, tá bom? Então, essa foi a atividade de português. Vamos para as atividades de matemática. A gente tem aqui, né? Esse negócio de arme e efetue no caderno, eu ia pôr umas continhas, mas eu acabei tirando as continhas porque eu achei que era muito para as crianças, tá? Então, eu tirei fora as continhas, porque como eles já iam copiar o textinho, provavelmente eles já iam ficar cansadinhos. Então, eu tirei as continhas e deixei só as formas geométricas, tá? Com uma régua, desenhe as figuras e faça o que se pede. Então, vamos lá. A criança iria pegar, desenhar no caderno, igualzinho tá aqui, ó. Copiar, pinte as figuras geométricas abaixo com as cores indicadas. Copiar. Ela consegue desenhar o círculo, é só colocar alguma coisa redonda, às vezes a própria borracha da criança é redondinha, coloca lá em cima da folha e desenha. Com uma reguinha, ela consegue desenhar o triângulo, o quadrado, o retângulo, tá? E o pai, a mãe ou a avó, a tia, quem tiver com a criança, pode ajudar ela a fazer essas formas, tá? Bem bonitinha. De preferência, use a régua para ficar retinho, tá bom?
Então, a atividade pede para pintar o círculo de vermelho. Vamos pintar o círculo de vermelho. Esse daqui é o círculo, né? Vamos pintar ele de vermelho. Nosso círculo aí de vermelho. Muito bem. O triângulo, ele quer que pinta de azul. Duro que eu não tenho um azul aqui. Mas o triângulo é esse aqui, tá? Que vocês têm que pintar de azul, tá? Eu não tenho aquele lápis mais grossinho azul. Eu tenho só o fininho. Aí fica mais difícil de pintar aqui. Mas esse é o triângulo, tá? Que tem que pintar de azul. É claro que vocês vão pintar mais bonitinho que eu aqui, né? Porque eu não tenho um lapisinho na mão aí para estar pintando que nem vocês. Mas pintem bonitinho, ó. Triângulo de azul. Para pintar o quadrado de amarelo. Esse é o quadrado, então vamos pintar o quadrado de amarelo. Deixa eu tirar. Vamos lá. Tentar pintar dentro da linha, né? Ficar bem bonitinho. Tenho certeza que no caderninho de vocês vai ficar mais bonito, porque no computador é mais difícil guiar o mouse aqui. Pronto. E o retângulo de verde. Verde eu tenho. Vamos pintar o retângulo de verde. E esse é o retângulo, tá? Então, pintando o retângulo aí de verde. Vocês podem usar o verde escuro, verde claro, o verde que vocês gostarem, tá bom? Então, fica assim a atividade, né? O triângulo de azul, que ficou feinho, porque meu lápis era fininho, tá? O círculo de vermelho, o quadrado de amarelo e o retângulo de verde, tá? Para a criança aprender aí a reconhecer as formas geométricas. E aqui, na segunda atividade, era para ligar a forma de acordo com o nome, tá? Lembrando que essas são figuras planas, tá? Depois a gente vai aprender aí os sólidos geométricos, que inclui o cubo, o paralelepípedo, o cilindro, o cone. Mas, por enquanto, a gente está trabalhando as figuras planas, tá? Então, essa daqui, a figura plana aí, é o quadrado, tá? Então, eu vou ligar ele com o nominho dele aqui, que é o quadrado. E o retângulo, o nominho dele, que é o retângulo, tá? Então, atividade de matemática bem gostosa. Geralmente, as crianças, elas gostam bastante aí das formas geométricas, tá? Elas se divertem aí desenhando, pintando e reconhecendo. Geometria é uma parte gostosa da matemática, tá bom? Então, essas foram as atividades de português e matemática de hoje, tá? Qualquer dúvida é só mandar para mim, tá bom? Um beijo, tchau!